Oi, pessoal! Mais um Guilherme Ferreira Entrevista no ar e hoje eu vou conversar com o médico neurologista Luiz Felipe Berkeley. Luiz Felipe é formado em medicina pela Universidade de Taubaté. Ele é especializado em neurologia e fez aperfeiçoamento em distúrbios do movimento pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Hoje nós falaremos sobre a doença de Parkinson. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil existem cerca de 200 mil pessoas com a doença de Parkinson. A Organização Mundial da Saúde diz que com o envelhecimento da população, esse número pode duplicar até 2030. Nós falaremos sobre isso a partir de agora. Doutor Luiz Felipe, seja muito bem-vindo. Bom, eu queria agradecer aí o seu convite, Guilherme. É um grande prazer poder contribuir para vocês aí no seu canal, tá? E estou à disposição a responder as perguntas aí que foram pertinentes em relação à doença de Parkinson. Queria agradecer bastante. Obrigado. Eu quem agradeço a sua disponibilidade, Dr. Luiz Felipe. Dr. Luiz Felipe, como se detecta a doença de Parkinson e quais são as principais consequências da doença no paciente? Bom, a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa progressiva, tá? O diagnóstico, ele é eminentemente clínico, ou seja, o paciente, ele precisa vir na consulta, ele precisa contar a história que está acontecendo com ele, e a partir dessa história do paciente, a gente realiza o exame físico neurológico, e com os sinais e sintomas que o paciente apresenta, a gente consegue diagnosticar de maneira clínica a doença de Parkinson. Em relação à questão que você perguntou dos efeitos, né, dos aspectos no paciente, o paciente ele geralmente apresenta alguns sinais que são muito característicos, né, e são super importantes para a gente ficar atento durante o diagnóstico dessa doença. Principalmente o que a gente chama de bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos. O paciente ele pode ter uma lentidão ao realizar as atividades mais básicas da vida diária, como escrever, colocar uma roupa. E além disso, a questão do tremor. O tremor geralmente é um tremor de repouso, tá? Só que esse tremor ele não é presente em todas as pessoas que têm a doença de Parkinson. Tem pessoas que têm apenas o quadro da rigidez, que é um terceiro sinal que também é importantíssimo em relação à doença de Parkinson. Ou seja, esses três sinais, lentidão associado a tremor ou rigidez, a gente já tem um grau de assertividade no diagnóstico da doença de Parkinson. O tremor, Dr. Luiz Felipe, é uma característica da doença de Parkinson. Quando desconfiar que ele possa ter alguma ligação com a doença de Parkinson? O tremor da doença de Parkinson, ele é bem característico, que é um tremor que ocorre quando a pessoa está em repouso. A pessoa, ela está deitada, está sentada, ela começa a ter um tremor que tem uma certa frequência, né, geralmente de 4 a 6 Hz, que mantém esse ritmo. E uma grande característica também é que ele geralmente inicia em um lado do corpo, ou seja, não são dos dois lados ao mesmo tempo que o paciente vai iniciar um quadro de tremor. A cirurgia para a doença de Parkinson é feita quando o tratamento não alcança os resultados desejados ou existem efeitos colaterais graves relacionados à medicação. Que benefício que a cirurgia traz para o paciente? Tem situações em que a medicação em si ela não vai conseguir melhorar os quadros clínicos da doença de Parkinson, né? Tem pessoas que têm, ao longo da doença,
resistência, entre aspas, né, aos medicamentos, começam a ter alterações como as discinesias, que são os movimentos involuntários, eles começam a ter alteração, efeitos colaterais também relacionados à intolerância às medicações, e a cirurgia, ela faria um auxílio tentando diminuir a quantidade geral de medicamentos que o paciente faz ingestão por dia, né? Além de tentar melhorar questões como equilíbrio e marcha, que também são bastante comprometidos na doença de Parkinson. Lembrando que a cirurgia só é indicada em casos bem definidos da doença de Parkinson, geralmente com 4 a 5 anos de doença, e também com uma boa resposta ao medicamento que a gente usa, que é o levodopa, que ele é o pilar do tratamento da doença de Parkinson. Dr. Luiz Felipe, como que a doença de Parkinson ela pode afetar os quadros cognitivos e comportamentais do paciente? Guilherme, a doença de Parkinson pode acontecer alterações comportamentais em situações mais avançadas da doença de Parkinson, né? Geralmente em quadros que já demandam muito mais tempo e já têm um certo grau de evolução. Os pacientes eles podem ter quadros demenciais que não são iguais ao que a gente observa na doença de Alzheimer, né? Na doença de Alzheimer a gente observa quadros de demência associados principalmente à memória recente, né? Na doença de Parkinson a gente observa um quadro de bradipsiquismo, né? A pessoa tem uma lentidão nos pensamentos, tem uma piora da questão atencional, né? E associado a isso, o paciente em casos mais avançados pode apresentar quadros de agitação, quadros de alucinação, começam a haver objetos, pessoas, pode ter também quadros de ver bichos, e isso aí realmente demanda uma carga emocional tanto para o familiar quanto para o paciente, né? Eu quero trazer para a nossa conversa a relação da doença de Parkinson com os mais jovens. O grande exemplo da doença de Parkinson em pessoas mais jovens é do ator norte-americano Michael James Fox. Ele foi diagnosticado aos 29 anos. Cerca de 10% dos casos no mundo acometem os mais jovens. A genética pode ser um fator para a doença atingir os mais jovens, Dr. Luiz Felipe? Guilherme, a doença de Parkinson, geralmente ela é idiopática, ou seja, é uma doença que acontece. Tem casos excepcionais, como as pessoas mais jovens, que geralmente, como você falou, acometem cerca de 10 a 11% da população em geral. Eles estão relacionados a quadros genéticos, a mutações genéticas que podem predispor à questão mais precoce da doença de Parkinson, como aconteceu no ator Michael J. Fox. Mas a média mesmo de idade começar a partir... Tem divisões estratificadas, né? Início precoce, início na meia-idade e início tardio, né? Esse ator ficaria no início precoce. O dele foi bastante precoce. A partir de 40 anos, a gente já pode apresentar algum quadro aí de doença de Parkinson, observar. Buscar ajuda psicológica durante o tratamento é uma aliada para que os mais jovens enfrentem a nova condição de vida deles? A parte psicológica, ela é muito afetada, porque a pessoa, ela observa que ela começa a ter algumas limitações físicas, né? Ela não consegue fazer o que geralmente previamente conseguia executar, começa a ter algumas dificuldades em relação a isso. Essa abordagem psicológica é bastante importante, porque associado, tem alguns sinais também não motores da doença de Parkinson, e um deles que a gente pode citar, além de insônia, constipação, alteração do sono, sonhos vívidos que eles apresentam, é a depressão.
a depressão, ela anda junto com a doença de Parkinson. Depressão e apatia, elas são bastante prevalentes. Então, a questão do auxílio psicológico, ele é fundamental, né? Então, quem tem condição, a gente faria uma abordagem multidisciplinar. Doutor Luiz Felipe, estilo de vida pode ser relacionado aos sintomas e à progressão da doença? Estilo de vida, a gente pensaria mais na questão da atividade física, né? Da questão da pessoa se exercitar, né? A gente observa muito agora nessa questão da pandemia que muita gente largou de realizar as atividades físicas. Muita gente fazia caminhada, fazia academia e fazia sua fisioterapia direitinho relacionado à doença de Parkinson, e por causa desse isolamento social que foi imposto, houve uma piora importante da questão motora da doença de Parkinson, isso que a gente está conseguindo observar. Ou seja, atividade física, uma qualidade de vida boa, com controle dos fatores de risco, é também um fator que pode auxiliar na evolução da doença de Parkinson. Se a pessoa realmente deixar a doença evoluir por si só, ela vai piorar muito a qualidade de vida dela. E como a doença de Parkinson pode afetar a vida sexual do paciente? Assim, como é uma questão motora, né, a pessoa ela pode ter dificuldades durante o ato sexual propriamente dito, tá? E também, como eu falei, existem alterações da doença de Parkinson que são situações não motoras. Acontecem algumas alterações que a gente chama de desautonomias, né? Ou seja, o nosso sistema autonômico, né, neurológico, nervoso autonômico, está comprometido. E a questão até do ato sexual é uma questão autonômica. Em casos avançados, né, moderados avançados, a pessoa pode ter já algum grau de comprometimento durante a vida sexual. E o que se tem de avanço no tratamento da doença de Parkinson, doutor Luiz Felipe? Guilherme, graças a Deus, a gente tem uma gama enorme de medicamentos hoje em dia, tá? E todos eles, a maioria deles, são fornecidos gratuitamente pelo SUS, tá? Então, isso é uma questão que ajuda bastante na aderência ao tratamento, né? Porque tem medicamentos que são extremamente caros e são fornecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, tá? E cada vez mais estão aparecendo novos medicamentos. Tem medicamentos que estão para sair breve aí, mas atualmente a gente tem uma gama bem importante, bem extensa de medicamentos que a gente consegue lançar mão, né, fazer umas combinações entre esses medicamentos, né, para tentar melhorar a qualidade de vida do paciente. Não existe uma fórmula fechada em relação ao tratamento. O tratamento vai depender mesmo da resposta do paciente à situação. O paciente, como eu falei, que o paciente precisa estar presente, precisa vir junto, precisa aderir ao tratamento. O paciente que vai dar informação para a gente como que está a evolução da doença dele. E de acordo com isso, a gente vai lançar a mão dos medicamentos mais adequados para isso. Doutor Luiz Felipe, a tecnologia, ela pode ser uma aliada à doença de Parkinson. Eu li que aqui no Brasil já estão disponíveis aqui no Brasil bengala com laser, andador virtual, que proporciona uma segurança ao caminhar. Como que você vê essa evolução de possibilidade da tecnologia no tratamento para a doença de Parkinson? Bom, essas estratégias que estão sendo atualmente desenvolvidas, elas servem como um adjuvante, né, ao tratamento da doença de Parkinson. Essas estratégias geralmente ajudam bastante na questão do paciente fazer um truque, entre aspas,
para tentar passar por cima das dificuldades que acontecem, tá? Principalmente quando o paciente existe, em casos moderados e avançados, o travamento. E, geralmente o paciente, ele trava quando ele muda de ambiente, passa por uma porta, ou quando o piso tem uma mudança de padrão, está num padrão, vai ter um outro, o paciente dá um travamento. Essas bengalas com o laser, por exemplo, ou esses andadores especializados, eles servem como um truque, entre aspas. O paciente, então, ele vai fazer o segmento, vai aquele laser ou aquele objeto para ajudar a sua marcha, né? Isso é bem importante em questões de fisioterapia, né? A fisioterapia está usando bastante disso. Doutor Luiz Felipe, para a gente encerrar, o neurologista acompanha o paciente com Parkinson até o fim da vida? Com certeza, com certeza. O neurologista, ele acompanha do diagnóstico até a terminalidade do paciente, né? Geralmente o paciente com doença de Parkinson, ele tem uma sobrevida bem ampla, né? A doença de Parkinson não é uma doença que mata, mas ela incapacita e piora muito a qualidade de vida do paciente, tá? Hoje em dia, nosso objetivo é melhorar essa qualidade de vida e para a pessoa ter uma sobrevida mais adequada. Então é isso mesmo que você falou, a gente faz do diagnóstico até o término da vida do paciente. Doutor Luiz Felipe, eu quero muito agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, por você ter parado os seus compromissos e falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Guilherme, muito obrigado a sua gentileza, ao seu convite, tá? É um prazer poder expor um pouco da informação sobre a doença de Parkinson, que é uma doença que é muito incapacitante e por vezes estigmatizante, tá? Poder tentar desmistificar algumas questões, tá? E estou sempre à disposição para outras oportunidades. Queria agradecer bastante. Muito obrigado. Eu que agradeço, Dr. Luiz Felipe. E, por favor, deixa o seu contato de rede social, que eu sei que você posta informações ligadas à neurologia. Sim, queria agradecer então, essa oportunidade. Eu gostaria de pedir para o pessoal, se tiver interesse, seguir a gente no Instagram, né, que é @Dr. Luiz Felipe Berchielli, com CHI e 2 L's I no final. Também tem o Facebook, que é o mesmo nome, @Dr. Luiz Felipe Berchielli. E quem quiser procurar no Twitter, tem Twitter também, é @Dr. Berchielli, né, com D maiúsculo e o B maiúsculo. Excelente. E a você aí de casa que assistiu essa entrevista, o meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Os contatos que o Dr. Luiz Felipe disse aqui na entrevista, claro, estarão descritos para você assim que o vídeo for ao ar. Nós vamos nos encontrar, se Deus quiser, na próxima semana. Um abraço e até lá.